Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rubens, queria falar um pouquinho com você sobre eletrólise. Lembrando que a eletrólise está dentro de uma parte da química, da fisicoquímica, que estuda a eletroquímica, reações químicas de óxido-redução que ocorrem de forma espontânea ou não espontânea. A reação espontânea é o que a gente chama de pilha. É um processo de óxido-redução que espontaneamente gera um fluxo de elétrons, gera corrente elétrica. No caso da eletrólise, eu tenho uma reação química de óxido-redução que não é espontânea, que só acontece quando você fornece um fluxo de elétrons, você fornece corrente elétrica. Muito bem, aqui me interessa a eletrólise, que pode ser classificada em dois tipos, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Lembre-se que para a eletrólise ocorrer, você precisa de um líquido que apresenta íons livres. Líquido com íons livres você consegue de duas maneiras. Ou um composto iônico muito aquecido a ponto dele derreter, então é um composto iônico fundido, aí eu estou falando de eletrólise ígnea, não tem água presente, ígnea está associada a alta temperatura, porque composto iônico para fundir você precisa de aquecimento vigoroso. E a eletrólise aquosa, onde esse líquido, onde vai ocorrer a eletrólise, é um líquido que na verdade é água com um composto iônico dissolvido ou um composto molecular, como os ácidos, que em água ionizam. E aí eu tenho a formação de íons que são livres nesse líquido, no caso na água. Aqui você observa um esquema de eletrólise aquosa tradicional. Então eu tenho a cuba eletrolítica, onde você tem água com um composto iônico ou um ácido dissolvido. Aqui você observa que você tem lá mergulhados os dois eletrodos, você tem a fonte de energia que está fornecendo elétrons. O eletrodo onde chegam os elétrons é o eletrodo que vai atrair os cátions desse líquido. Então, ao redor do eletrodo que tem elétrons, você tem o cátion rodeado além da água, porque é uma solução aquosa, a água está presente em todos os pontos. E desse lado aqui, o eletrodo é para onde vão os ânions. O eletrodo onde a fonte está tirando elétrons. E aí o ânion acaba se aproximando desse eletrodo juntamente com a água. A partir daí você tem os processos de óxido-redução. Lá onde o eletrodo atraiu os cátions, é onde ocorre a redução, porque o cátion ou a água, porque vai ter essa competição, vai pegar o elétron que está no eletrodo, né? E desse lado aqui, onde estão os ânions, ou o ânion ou a água fornece elétron para o eletrodo sofrendo oxidação. Então você tem o eletrodo onde ocorre oxidação, que é onde estão os ânions e a água, que a gente chama de ânodo, né? E o eletrodo onde ocorre redução, que é onde estão os cátions e a água, que a gente vai chamar de cátodo. Lembra que na eletrólise o cátodo tem carga negativa, o ânion tem carga positiva. Quando eu falo carga, eu estou me referindo ao polo. Então, o eletrodo positivo na eletrólise é o ânodo, o eletrodo negativo na eletrólise é o cátodo. Importante lembrar, a lista vai cobrar esse tipo de coisa. Se você observar nessa tabela do lado, você vai ver quais são as preferências para saber quem vai oxidar, quem vai reduzir. No caso, a preferência de redução entre o cátion e a água vai obedecer a seguinte regra. Então, quem tem preferência de redução, a água ou cátion? Se for um cátion metal alcalino, família 1A, grupo 1, grupo 2, alcalino terroso, ou grupo 3, a água tem preferência de redução, lembrando que quando a água reduz, você tem a produção de gás hidrogênio e hidroxila. Agora, se for qualquer outro cátion, que não grupo 1, 2 ou 13, grupo 13, família 3A, desculpa, falei grupo 3, não, grupo 13, se não for nenhum, se for cátion de nenhum desses grupos, aí é ele que vai sofrer redução. No caso do ânion, que na eletrólise vai competir com a água para sofrer oxidação, a preferência será, se for um ânion oxigenado, sulfato, nitrato, carbonato, ou se for fluoreto, quem oxida é a água. Agora, se for qualquer outro tipo de ânion, quem oxida é o ânion, caso de cloreto, brometo, sulfeto e assim por diante. A partir dessa tabela, eu consigo reconhecer na eletrólise aquosa
Quem oxida, quem reduz. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó, onde você tem a eletrólise aquosa de sal de cozinha. Então, se você montar lá o aparato da eletrólise, você vai ver que para o eletrodo que tem elétron, para o eletrodo negativo, você tem a migração do cátion, o Na+, e a água que está presente no processo. Lembrando que o sódio é metal alcalino, entre água e sódio, quem reduz é a água, a semi-reação indicando a água sofrendo redução, produzindo gás hidrogênio e OH-. No caso do ânon, do polo positivo, você tem a migração do ânion, no caso o cloreto e a água. Entre cloreto e água, quem tem preferência em oxidar é o cloreto. O cloreto oxida se transformando em gás cloro. O cloreto acaba oxidando, perdendo elétron, virando gás cloro, o cloro com carga zero, né, o Cl2, e que você observa nas semi-reações e mais a equação global embaixo. Ponto relevante é que o processo de eletrólise aquosa, é usado muito na indústria. E na indústria você tem a necessidade do controle de quantidades, o quanto você coloca de reagente, o quanto vai formar de produto. Você pode fazer análise estequiométrica em função das semi-reações e da equação global do processo. Basta lembrar que nas semi-reações você tem um número de elétrons envolvidos e para cada mol de elétrons você tem uma carga elétrica associada. É só pegar a carga elétrica do elétron e multiplicar pelo número de Avogadro, você vai chegar em 96.500 coulombs. Então, um mol de elétrons tem uma carga de 96.500 coulombs, como você observa nessa relação. Muitos chamam isso daí de constante de Faraday. Um mol de elétrons, 96.500 coulombs equivale a 1 Faraday.